Então, esse tópico aqui, imagino que você já deve ter visto aqui com o Maurício, o Jarrinho, o próprio professor Fabiano, falando sobre esses antecedentes históricos do júri. É interessante trazer, eu quis trazer isso muito en passant para a gente compreender o que é o júri. Desde que eu me entendo quanto a um xiste aqui, não sei se vocês conhecem a história da Federal, de um aluno, ele já vinha perdendo 2, 3 vezes ele ia ser jubilado, e aí era uma importante data da turma, esse centenário da independência, não me recordo agora certo a data, mas era uma data importante. E aí a turma chamou o professor e disse: olha, professor, dá uma ajuda aí para esse cara passar, vamos a gente fechar a turma assim, com nota de ouro. Todo mundo passando, tá? E fizeram, então vamos fazer uma pergunta ali aqui, vamos lá, reuniu a turma, todo mundo, o rapaz nervoso, daqueles que não estudavam nada. E aí perguntaram aí, professor, o que são pessoas físicas e pessoas jurídicas? E aí o rapaz olhou: Orlando, está muito fácil, só podia até ter perguntado algo mais difícil. Pessoas físicas, sou eu, meu pai, minha mãe. Já pessoas jurídicas, não. É o senhor, doutor Nelson Sampaio. Então, desde sempre, eu me interessei em conhecer um pouco a história do júri. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler sobre a história do júri. O júri ele vem exatamente no início do período em que o Brasil deixa de ser uma colônia, deixa de estar vinculado formalmente ao Estado lusitano, português, e ele passa a inserir o nosso cotidiano num interessante momento em que você tinha no Brasil o poder moderador, que era o poder acima de todos. E o júri ele vem como uma experiência fruto da ideia da Revolução Francesa, né, que era qual é a simbologia do júri? A simbologia é que você está sendo julgado pelos seus pares, você está sendo julgado por pessoas iguais a você. Todo ideal de igualdade, de fraternidade, ele fica ali resplandecente no tribunal do júri, que é diferente. Recorda, se a gente voltar aí à estrutura do antigo regime, lá no século XVIII, né, no antigo regime você tinha o quê? Um Estado que se colocava bem superior ao cidadão, em que o cidadão ele era sufocado. Então o julgamento por pares foi uma forma em que a democracia se manifestou no ponto de vista da justiça. Ela trouxe para o judiciário uma maior paridade, uma até proximidade. É muito comum, e aqui quem é de fazer júri, né, quando vai escolher jurados, por exemplo, todo mundo escolhe de acordo com o caso. Se for fazer um júri no interior, é recomendável que você tenha um amigo ou alguém que possa pelo menos lhe dizer quem é que são, ou como é que é o pensamento daquela região, né? Porque é um julgamento de pares por pares. Então, os réus são do povo, a princípio, como todos nós somos, né? E os julgadores são também da mesma linhagem. É diferente, não é como o juiz togado, que é aquele sujeito que geralmente ele está, não falando do ponto de vista psicológico, porque o juiz não se sente nem ser humano, né? O juiz dele se sente uma categoria diferente do homem. Ele é um ser que está um pouco, se sente às vezes superior a todos nós. Mas a chegada do júri, ela, inclusive com competência não unicamente restrita, diga-se, aos crimes dolosos contra a vida, ela trouxe uma oxigenação, né? O
júri errou, errou. Na história do Brasil errou. Como nós temos o caso da Fera de Macabu. E vocês já devem ter ouvido falar aqui o caso da Fera de Macabu, que foi, não viu não? Essa é uma das histórias da crônica do judiciário brasileiro mais significativas. Por quê? Até então, o Brasil reservava a pena de morte. Em um dado dia, uma família de colono foi toda ela queimada viva. Tocaram fogo na casa de uma família de colono com os filhos. E a suspeita recaiu sobre um jovem rapaz que não queria namorar com a filha do colono, e o cara não queria, algo assim, um ex-colono, e recaiu sobre uma pessoa. Esse cara foi julgado pelo júri, condenado a pena de morte. Recorreu às instâncias superiores, mantida a pena de morte. Pediu perdão a Dom Pedro II, mantida a pena de morte. Esse cara foi enforcado. Tempos depois, como só ia ocorrer, o arrependimento, quem já leu Fyodor Dostoiévski vê que o arrependimento ele é algo, nessa área do direito criminal, ele é interessante. Ele incide, ele existe, mas distintamente do Dostoiévski, em que em Crime e Castigo, ou aquela personagem, Raskolnikov, se entregou em virtude da pressão até da sua amada. Geralmente as pessoas não querem se entregar, né? As pessoas querem confessar os crimes, se espiar limpar sua barra perante Deus e, se possível, não levar nenhum tipo de sofrimento nessa vida. E foi o que aconteceu nesse caso. Um ex-escravo, ele lavra uma declaração pública em cartório assumindo a autoria, porque aquele colono o maltratava muito. Então ele aí um dia se irritou, falando um baianês, picou fogo em todo mundo e caiu fora. Antes de morrer, fez essa declaração, talvez aí para mudar um pouco a história da nossa crônica judiciária. E essa declaração teve um efeito muito grande, porque a partir daí, nenhuma pena de morte mais foi aplicada. Não é que ela deixou de existir no código, estou dizendo isso, ela existia. Mas ou os tribunais não concediam, ou quando a concediam, o imperador sempre comutava em penas de prisão com galés, ou penas outras de trabalho com prisão, etc. Mas nunca mais aplicou-se pena de morte. Esse caso é o caso? A Fera de Macabu. Porque a Fera de Macabu? Porque o incêndio foi naquela região ali, Macabu ali, próximo ao Rio de Janeiro. Não me engano, então nem por isso o júri foi retirado, se cogitou. Embora na doutrina processual penal, algumas figuras, como por exemplo Frederico Marques, sempre se mostraram arredios e desgostosos com o júri, mas o júri persistia. Persistiu no Estado Novo, persistiu em todo esse tempo e sempre com a sua soberania sendo respeitada. Até quando nós tivemos o júri no período de chumbo, ele não foi retirado da Constituição, ele não foi retirado também da nossa vida cotidiana. Então o júri ele existe no Brasil desde o século XIX e ele sempre esteve simbolizado com o ideário de democracia. Seria leviano dizer aqui que o júri sempre acerta, assim como é leviano dizer que o STF sempre acerta, que o STJ sempre acerta, ou que quaisquer dos juízes singulares que aí existem, eles sempre acertam. O percentual de erro existe, pode variar para mais ou para menos, mas o júri, de uma certa forma, se a gente tiver um olhar de historiador, não um olhar de parte ou de interessados, porque cada um aqui, se eu falar que o júri é a melhor instituição, um pode ter um recalque qualquer porque perdeu um júri que era injusto, que a prova foi montada, que se fez aquela igrejinha e todo mundo foi condenado, ou como na acidente de acusação, um célebre caso aqui na Bahia, em que o nosso ex-professor Abílio Coutinho, membro do Ministério Público, conta-se, aí entra naquelas crônicas, né, aquele área em que ele fez um júri, e Abílio fazia júri só com a beca e de cueca, todo suadão, fez aquele júri virado nas esse detalhe não tem nada a ver, mas eu contei porque eu me lembrei, né? Mas não vai mudar o destino do que eu vou falar. Fez o júri virado no Satanás, fez um júri retado,
daquele que você sabe assim, ó, hoje eu vou me sentir bem. Quando vem o resultado, a defesa fala meia horinha, 40 minutos, o réu tem que ser absolvido, ele fez isso, a gente boa, e ele sim, a disparidade entre um discurso e outro foi muito grande. O que é que acontece? Resultado do júri, 7-0 para a defesa. Aí o bicho toma um surto, dá aquele cavalo de pau, fica maluco. Quando ele está assinando as atas, ele percebe que todo o conselho e o réu assina 3 pontinhos. Maçonaria. Você tem isso no júri? Pode ter. É uma prática? Não. Não é costumeiro. Até porque o júri de... Quando vocês tiveram aula aqui com o professor Edson Duarte, provavelmente uma aula fantástica, né? O júri de antes não é o júri de hoje. O júri de hoje está muito mais próximo do que a gente vai conversar aqui